E o nosso assunto agora volta a ser saúde. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. O Brasil é o terceiro país no mundo em casos absolutos da doença do tipo 1. São mais de 588 mil pessoas que convivem com a doença. Eu vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o Levimar Araújo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Um prazer estar falando com vocês nesse programa de tanta audiência. É um enorme prazer nessa data tão importante, né? Pois é, doutor. Primeiro, quero que o senhor explique para a gente, de uma forma simples, qual que é a diferença aí do diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2? Quais são as principais diferenças desses dois tipos de diabetes? Olha, Wilker, eu costumo dizer que são praticamente duas doenças diferentes, tá? Porque só tem em comum a elevação da glicose. O tipo 1, ele é mais comum nas crianças, ela é uma doença autoimune, ou seja, há uma destruição daquelas células que produzem um hormônio chamado insulina, que é importante para colocar a glicose, o nosso alimento, para dentro das células. Já o tipo 2, que é muito mais comum no nosso país, e em todo mundo, só para você ter uma ideia, Wilker, você falou a estatística aí do diabetes tipo 1, 588 mil pessoas no nosso país, o tipo 2 são 16 milhões de pessoas no nosso país. Então, é muita gente. O tipo 2, ele tem esse hormônio até em excesso, essa insulina, e ele não consegue abrir. Se a gente fizer uma analogia, imaginando que a insulina é uma chave, as fechaduras estão entupidas, né, onde que essas fechaduras das células. Então, a glicose não consegue entrar dentro da célula. Por isso que a pessoa tem uma relação muito grande com o aumento do peso, ela tem a cintura abdominal mais avantajada. Essa é a principal diferença do tipo 1, que é mais frequente em crianças, e do tipo 2, que é mais frequente em adultos, Wilker. Tá explicado, doutor. E existe uma que é mais grave do que a outra ou não? Eu sempre respondo, Wilker, que a mais grave é aquela que é mal controlada. Quando ela é mal controlada do tipo 2, ela torna-se grave, com uma incidência maior de infarto, amputações dos membros inferiores, né, das pernas, dos pés. E no tipo 1, da mesma forma. Ela pode ter todas essas complicações, mas a falta de insulina, por exemplo, do tipo 1, pode levar ao chamado coma, né? Então, ele vai entrar em coma por causa de uma cetoacidose. Há uma gravidade muito grande nesse paciente. Ele não pode ficar sem insulina. Então é fundamental ter o controle e para ter o controle tem que ter o diagnóstico correto, né, doutor? Primeiro, quais são os fatores de risco para o diabetes? Quais são os sintomas que a pessoa que está em casa agora nos assistindo pode estar sentindo e que pode ser um sinal da doença? Ótimo. Os sintomas são parecidos nas duas doenças, né? É uma perda de peso inexplicável, ela é muito mais intensa no tipo 1, então a pessoa começa a emagrecer de uma hora para outra, começa a sentir muita sede, né? No caso da criança, aquela criança acorda à noite para urinar, ou às vezes faz até o que a gente chama na medicina de enurese noturna, é o xixi na cama. E no banheirinho, quando vai ao banheiro, tá aquele tanto de formiguinha, porque ela começa a urinar glicose, começa a urinar doce. No diabetes tipo 2, também pode ter essa sensação, só que ele pode passar, Wilker, até 8 a 12 anos, né, sem diagnóstico. Ele acorda à noite achando que é normal, porque o jantar estava mais salgado, mas não, já é o diabetes atuando. Então, acordar à noite é um dos sintomas. Beber muita água durante o dia, um cansaço inexplicável, a boca sempre seca. É importante que essas pessoas avaliem. E os fatores de risco, como você me perguntou, no tipo 2, é quando você tem algum parente próximo com diabetes tipo 2, tem que ser investigado, porque ela é genética, ao contrário do tipo 1. Outra coisa muito importante é aquelas pessoas que têm aumento da pressão, aumento do colesterol e, principalmente, uma cintura abdominal aumentada. Outro caso interessante, Will, que você me permite, são as mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos. Essas também possuem o fator de risco. Tá explicado então, doutor. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pelas informações. Você aí de casa tem algum desses sintomas aqui que o doutor mencionou? É importante buscar a ajuda de um profissional. É melhor até pecar pelo excesso, né, doutor? Sentiu ali alguma coisa diferente? Vai lá no médico, confirme, porque a diabetes
controlada, é muito mais fácil de lidar, né, de conviver com ela. Dr. Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, falando com a gente direto lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, é isso? Sim, estamos em Belo Horizonte. A sede da sociedade é em São Paulo. Eu, a cada 15 dias, estou em São Paulo. E outra coisa, Will, que você me permitir, antes da gente despedir, Sim. é lembrar que o exame que altera primeiro no paciente com diabetes é aquele exame feito 2 horas depois da refeição, 2 horas depois do café, 2 horas após o almoço. E, muitas vezes, a gente só faz exame em jejum. Então, a gente tem que mudar essa perspectiva. Temos um outro exame chamado hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 3 meses. Se você dosar isso no sangue e tiver acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes. Muito obrigado, Wilker. Eu que agradeço, doutor. Até a próxima. Abraço.